Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate, hoje até 19h30. E vamos para o Fala Galera de hoje, que você participa. Como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o Concórdia? A eliminação foi justa? 97102-1493. 97102-1493. E Guarani está interessado nas contratações de Paulinho, atacante do Oeste, Léo Campos, lateral esquerdo do Velo Clube. Na sua opinião, são bons nomes? 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte. Alberto Valentim menciona a parte física e mental por conta do calendário apertado. Na entrevista, Alberto Valentim projeta a disputa da Série C. Daqui a pouco teremos uma entrevista ao vivo e exclusiva com João Brigatti, coordenador técnico da Ponte Preta. Ponte perde de virada para o Concórdia e dá adeus à Copa do Brasil. Com a eliminação, Macaca deixa de ganhar mais de R$1 milhão. Diretoria acerta a renovação com Gustavo Teles. Vínculo do jovem volante foi estendido até fevereiro de 2028. Ponte vai estrear no Moisés Lucarelli na Série C, com portões fechados. STJD puniu o clube por confusão entre torcida e polícia militar no derby de 2008 do ano passado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube sofre prejuízo financeiro com eliminação na Copa do Brasil. Pautas do Guarani. João Marcelo fala sobre seu bom momento no Guarani. João Marcelo comenta a importância da intertemporada. De olho em reforços pontuais. Diretoria Alviverde monitora o lateral esquerdo Léo Campos. O jogador foi um dos destaques do Velo Clube na boa campanha da equipe de Rio Claro no Paulistão Sicredi. Comissão técnica do Bugre espera contar com 2 jogadores que não estiveram à disposição durante o Paulistão. O zagueiro Alan Santos não reuniu condições físicas nos primeiros meses da temporada, enquanto o atacante Samuel foi confirmado como reforço
após a data limite para inscrições de jogadores no estadual. Gabriel Mesquita foi o goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols no Paulistão. Das 12 partidas disputadas, Gabriel Mesquita não sofreu gol em 5. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Rafael Bilu cita maior time da Série C e fala em disputa por título. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Palmeiras consegue liberações necessárias da FIFA e da La Liga e finaliza os trâmites finais para inscrever Vitor Roque até esta sexta-feira como novo reforço. A operação foi fechada em 25,5 milhões de euros, 155 milhões de reais na cotação atual, mais 5 milhões de euros, 30 milhões de reais em bônus por altíssima performance do atleta durante o contrato. Pauta 2. Ganso faz exames e é liberado para voltar aos treinamentos no Fluminense. Meia teve leve miocardite diagnosticada em janeiro, mas inflamação do músculo do coração não foi mais detectada nesta quinta-feira e ele poderá voltar a jogar após recuperar a parte física. Pauta 3. Hamilton admitiu receio por racismo antes de fechar com a Ferrari. Questão ainda é problema sério no esporte italiano, segundo pesquisa divulgada pelo governo do país no último ano. Chefe da equipe garante apoiar avanços em diversidade no time. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E eu tenho um recado para você importante. Todo mundo já sabe, nesta sexta-feira é dia de KTO na kto.bet.br. Acesse a sua conta entre às 5 da tarde até às 7 da noite. Clique na aba Meus Bônus e ganhe giros grátis na hora para curtir seus jogos favoritos. E amanhã é sexta-feira, então amanhã, sexta-feira, das 5 da tarde até às 7 da noite, tá valendo. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção, hein? kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. E concomitantemente, ele também opera o Switcher. Switcher é o equipamento que manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá aí um joinha para nós, manda like. E você que ainda não está inscrito, você pode inscrever, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. Então entre lá, o caminho é muito simples, muito fácil para você fazer a assinatura de graça. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Todo mundo já sabe, sexta-feira é dia de KTO na KTO.bet.br. Acesse sua conta entre as 5 da tarde e as 7 da noite, clique na aba Meus Menus e ganhe giros grátis na hora para curtir seus jogos favoritos. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção, hein? KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093-2024. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. É tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h15. Já em instantes vamos conversar com João Brigatti. É o nosso convidado de hoje, ele que é coordenador de futebol da Ponte Preta. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte.
que nos concede todos os dias o calor e o prazer da audiência. Vamos ao Fala Galera. Produção, pode colocar por gentileza para o amigo aqui como que eu avalio a atuação da Ponte na derrota para o Concórdia. Um desastre, né? Uma vergonha o que a Ponte deixou de fazer na partida contra o Concórdia. E não dá para discutir a eliminação, não. Não dá. Mas pressionou no final, esquece, não podia tomar os 2 gols que tomou da maneira que tomou. Portanto, a avaliação foi uma vergonha. E agora o lado bugrino. Vamos ao Fala Galera. Bom, tem 2 jogadores sendo especulados. É o Paulinho, atacante do Oeste, e o Léo Campos, lateral esquerdo do Velo. São 2 jogadores que fizeram um bom Campeonato Paulista. Não há dúvida disso. Agora, uma coisa é jogar no Oeste, uma coisa é jogar no Velo Clube, e a outra coisa é disputar um brasileiro com uma camisa do Guarani. Então, pode funcionar? Sim. O Guarani não tem dinheiro, ele tem que ir nesse mercado alternativo para buscar bons nomes. Acho que as 2 posições devem ser reforçadas, e eu acho que vale a aposta. Pelo menos foi esse o trabalho que ambos fizeram recentemente, Batista. E atenção, você que quer ganhar um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para participar do sorteio. Você vai encontrar lá no chat um formulário. E aí você vai preencher esse formulário. É um formulário, o preenchimento é bem simples, tá? Você vai preencher o formulário que está fixado nos comentários. Nós vamos divulgar o ganhador no final desse programa. E se você não tiver como buscar o prêmio, por favor, não participe, porque uma exigência é a vinda de quem ganhou o prêmio para retirá-lo. E aí essa exigência, se você não tiver condição de comparecer nos 3 dias úteis, hoje é segunda-feira. Aliás, hoje é quinta-feira. Então amanhã, sexta. São 3 dias úteis. Segunda e terça. Então até na terça, sexta, segunda e terça, se você tiver condições de comparecer, participe. Se não, deixa a vez para uma outra pessoa que tem possibilidade de comparecer para retirar o prêmio. Volto a repetir, um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. 17h19 em Campinas. Nós estamos em contato com João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta. Obrigado, um abraço para você, boa tarde. Prazer tê-lo conosco aqui no programa esportivo da Rádio Bandeirantes, hein, Brigatti? Boa tarde, Batista. É sempre um grande prazer falar com você, com o CH, enfim, com todos aí no estúdio, em especial a nossa torcida ponte-pretana, e passar a eles esses últimos 2 meses, que já parece um ano que nós estamos, jogos em cima de jogos, enfim, mas para a gente poder fazer uma análise em relação ao Campeonato Paulista e, logicamente, em cima desse jogo da Copa do Brasil, que não era nem de longe que a gente imaginava que iria acontecer, mas infelizmente aconteceu. Antes do contexto geral, o que é importante também projetar a competição pela frente que a Ponte tem, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você dissesse o que é que aconteceu. O Eli Carlos, que Deus o tenha, trabalhou conosco aqui como comentarista durante muito tempo. E ele tinha uma maneira de falar a respeito do futebol. Ele falava que o jogo, antes do jogo acontecer, o jogo é um. Durante a realização do jogo, o jogo é outro. Quando termina o jogo é outro diferente. 24 horas depois, o jogo é outro jogo. 48 horas é outro jogo completamente diferente. Ou seja, o mesmo jogo
ele vai mudando antes de acontecer, durante o acontecimento, logo depois que termina e um tempo maior depois, quando a coisa vai se assentando na cabeça. Você conseguiu descobrir o que é que aconteceu com a Ponte Preta ontem, hein, Brigatti? Então, Batista, na verdade, para chegar nesse jogo, a gente tem que incluir o Campeonato Paulista, que vinha de uma situação do ano passado. Fizemos uma reformulação de 80% aí, praticamente do elenco, 18 atletas que foram contratados, até uma adaptação, um início de campeonato com pouquíssimo tempo para poder treinar, uma adaptação dos atletas em relação ao novo treinador, novo sistema de jogo. Enfim, inicia-se o Campeonato Paulista, jogos em sequência, sábado, quarta-feira, sem tempo para treinar. Até a gente acredita que teve um entrosamento até mais rápido do que a gente imaginava, né, por tudo aquilo que aconteceu, e criou-se uma expectativa muito grande em relação à nossa classificação frente ao Red Bull. Lembrando que nós enfrentamos uma boa equipe também do Red Bull na última partida, que uma vitória nos daria a classificação, que era isso que a gente almejava, né, por tudo aquilo que a equipe, né, e o elenco vinham fazendo nesses jogos do Campeonato Paulista. Infelizmente, nós não conseguimos essa classificação para a segunda fase frente ao Red Bull, e isso teve um peso muito grande no lado emocional, né, do nosso elenco. Mesmo sendo atletas com currículo aí de mais experientes, que já vivenciaram situações assim, logo em seguida você pega uma viagem, até concorda, uma viagem desgastante também. Isso não é desculpa, até porque a diretoria nos deu totais condições de uma logística melhor possível, né, para que isso não acontecesse. E eu entendo eu acho que o comprometimento da equipe, né, e o comportamento dos atletas até os primeiros 20 minutos foram assim, muito bons, na verdade, em relação conseguimos fazer um gol, estávamos dominando a partida. De repente aconteceu o pênalti que nos daria o segundo gol ali, poderíamos matar e ter um pouco mais de tranquilidade da partida. Infelizmente não conseguimos converter em gol, e logo em seguida, como aquilo que você falou, começa a desenhar uma outra partida, dentro daquela partida que a gente desenhava antes. Então, assim, foi uma situação complicada para nós. Depois que nós tomamos o gol, nossa equipe foi para o vestiário, teve a conversa com o Alberto, todos os atletas, o comportamento para voltar e repetir aquela situação e buscarmos o resultado. Infelizmente, tomamos o gol e a gente se perdeu um pouco. Acho que a equipe se perdeu naquele momento do segundo gol e nós não conseguimos, mesmo com a experiência de todos os atletas, a gente conseguir reverter essa situação, que é uma situação muito complicada. Por quê? Porque a gente sempre almeja disputar a Copa do Brasil, é muito difícil conseguir essa vaga e, de repente, nós entregamos de mão beijada. Carlos Henrique, a ICH, sua pergunta ao João Brigatti. João, boa tarde. Boa tarde, eu tenho várias perguntas, mas eu queria que você, em primeiro lugar, avaliasse até o presente momento o trabalho do Alberto Valentim. Um abraço. Um abraço, CH. O Alberto não foi uma surpresa, uma grata surpresa, porque eu já o conhecia há muito tempo, principalmente dos trabalhos que ele vinha fazendo, sua competência, e ele teve um mérito muito grande, depois dessas 18 contratações que nós fizemos, de aglutinar esse elenco, né, de embutir em cada atleta, em cada ser humano, na verdade, porque os atletas são seres humanos também, de a gente buscar e termos uma equipe competitiva, uma equipe que a gente precisava mudar a situação do ano passado e vivenciar uma nova situação no ano de 2025. Acho que ele teve uma parcela muito grande, apesar de nossa sempre, né, deixar aqui ressaltado que a
nossa diretoria, em nome do Marco Eberlin, tem nos dado assim, totais condições da gente poder fazer um trabalho, de buscarmos peças dentro do mercado, que é um mercado muito difícil. Enfim, dentro dessa situação, acho que nós fizemos um campeonato paulista bem aceitável, bem além daquilo que a gente imaginava, por tudo aquilo que nós vivenciamos. E está de parabéns o Alberto, um treinador que eu acredito que tem muito a dar ainda ao longo desse ano, Alberto. Obrigado, eu tenho mais uma, Batista, se você me permite. Eu não sei se foi uma coincidência, mas foi o que eu assisti, não é? Na partida de ontem contra o Concórdia. Jogadores, por exemplo, que são os líderes e têm uma média de atuação muito alta, não foram bem. Barcelos morreu fisicamente no segundo tempo, perdeu o pênalti. O Léo Oliveira, outro jogador que teve um pedaço de primeiro tempo jogando bem, depois sumiu e caiu também na vala comum. E o que mais chama atenção foi o Diogo, o goleiro. Naquela bola, e você conhece muito bem da posição, a barreira abriu e ele espalmou para dentro da área consecutivamente. O jogador do Concórdia deu uma chapa e fez 2-1. Por que vários jogadores que são esteio desse time jogaram tão mal ontem, Brigatti, na sua opinião? CH, na minha opinião, a gente lida com seres humanos. A gente não lida com robôs. E todos nós temos o lado emocional nosso. Eu acredito que tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que foi planejado dentro do Campeonato Paulista, tudo aquilo que nós vivenciamos, e criamos a expectativa para nós e para o nosso torcedor, de repente, numa partida frente ao Red Bull, que não conseguimos a vitória, frustra não só a torcida, mas como o atleta também, que é ser humano. E logo em seguida, você tem uma viagem, como eu já disse, mesmo tendo uma logística privilegiada como nós tivemos, de uma decisão de você retomar, mudar a chave, como dizem, e a gente ir em mais uma disputa daquela ali, sendo que dentro do Campeonato Paulista, acho que a gente tinha dado tudo, pelo lado emocional. Então, acho que foi isso que aconteceu, ao meu ver. Mas nós conseguimos, os primeiros 20 minutos, ter um comportamento exemplar dentro do campo. Tanto é que a equipe adversária não tinha chutado uma bola no nosso gol. E fizemos o primeiro gol, criamos uma penalidade para poder ali, naquele momento, matarmos o jogo. E, logicamente, que depois, ao decorrer da partida, a equipe dele jogando a vida também, o que a gente deveria jogar, uma decisão como eles jogaram, dificultou demais para nós. E teve, ao longo da partida, acredito, pelo lado profissional, esse lado baixo, de rendimento desses atletas que você citou. Obrigado. Série C, qual é o planejamento? Esse jogo contra o Concórdia deu uma assustada, porque são adversários mais ou menos nesse nível que a Ponte vai enfrentar na Série C. Gramados não muito bons, alguns até péssimos, adversários fechados, retrancados, e a Ponte tem uma deficiência muito grande, não sabe propor o jogo, é um time reativo. Tanto é que ganhou 5 partidas no Campeonato Paulista fora de casa. Então, como resolver? Quais são as contratações? Qual é o planejamento que vocês estão fazendo, hein, Brigatti? Batista, é muito importante, desde o início do ano eu tenho batido nessa tecla, de que a Série C não é tão fácil assim, e que times são comparados com o Concórdia. São equipes bem melhores, são gramados melhores, um ou outro gramado aí com uma dificuldade para a gente poder enfrentar, mas enfim, é um campeonato que a gente procura passar para a nossa torcida da dificuldade que nós vamos encontrar. E o nosso elenco, a nossa comissão técnica, chefiada pelo Alberto Valentim, já sabe que realmente nós vamos encontrar muitas dificuldades. O que nos dá uma situação de
de imaginarmos que a gente vai fazer um campeonato melhor. Precisamos fazer, porque o foco é esse, o foco é o acesso na Série C, e a gente não pode jamais abrir mão disso, e a gente vai cobrar a partir de segunda-feira agora na reapresentação dos atletas até o início do campeonato, para que mantenha seu foco jogo a jogo, para que a gente possa disputar um campeonato da Série C, sabendo das dificuldades, mas que a gente possa superar e buscar o nosso objetivo. O que nos dá pelo menos assim, uma consciência de que a gente possa fazer um campeonato melhor, são esses 45 dias que a gente vai ter para poder treinar, para poder contratar alguns atletas, para poder fazer uma avaliação de atletas por atletas dentro do nosso elenco, para que a gente possa entrar o mais forte possível dentro dessa competição, que eu já passo para vocês, que eu já passei, que é muito difícil. Eu já disputei essa divisão e eu sei das dificuldades que a gente vai encontrar. Tem algum jogador que será inscrito, amanhã fecha a janela de verão. Depois tem uma outra janela de exceção, que vai abrir no dia 10 de março e vai até no dia 11 de abril só para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Para amanhã, tem algum jogador que será inscrito ou não? Não, Batista, não tem. Nós vamos trabalhar para essa janela de exceção. Até alguns atletas aí já palavrados, já encaminhados para que se apresente assim do término dos seus campeonatos. Está uma dificuldade muito grande, principalmente na busca de atletas que a gente entenda que encaixa no perfil do nosso elenco e no sistema de jogo do Alberto, e também uma dificuldade muito grande em relação a valores. É impressionante quando há o interesse da Ponte Preta, os valores que eles pedem para poder vir jogar na Ponte. Enfim, é mais uma situação, um complicador para nós, que a gente tem que superar, mas você pode ter certeza que será uma equipe forte, uma equipe competitiva, para que a gente possa superar essas dificuldades que eu passei para vocês. E como é que você viu essa questão aí? A Ponte vai ter que estrear em casa e sem torcida. Como é que você viu essa decisão aí do STJD, hein, Brigatti? Então, Batista, é uma situação ainda que acaba complicando ainda mais, né? A gente procura sempre contar com a nossa torcida, que é um fator determinante ali para que apoie os atletas, que dê uma motivação a mais, mas enfim, também fica a situação de que a CBF está atenta, qualquer adversidade que aconteça em relação à torcida será punido o clube, né? E vamos ver se a gente possa, dentro desse campeonato, ter uma equipe exemplar dentro de campo e a torcida também fora de campo, para que isso não aconteça mais. Com relação ao Concórdia, só para a gente finalizar, algum jogador chamou a atenção? Existe possibilidade de contratar alguém do Concórdia ou não? Então, a gente tem feito avaliações de busca de atletas. Ontem, ao meu ver, só o menino que fez o gol ali não chamou atenção outros atletas. Enfim, são avaliações que a gente já começa a fazer a partir de amanhã, juntamente com o Alberto, juntamente com a nossa comissão técnica, para que a gente possa ser pontuais também, porque eu já disse para você que a dificuldade é muito grande de encontrarmos atletas que se encaixam nesse perfil da Ponte. Qual que é o perfil? O perfil de uma dificuldade de cobrança. A cobrança é muito grande dentro e fora de campo também. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande aqui para ser pontuais, né, nessas contratações e que venham acrescentar e não fiquem encostados aí no elenco, trazendo prejuízo ainda maior para os cofres da Ponte Preta. Eu falei que era a última, mas Everton Brito vai renovar o contrato? Está bem encaminhado, conversado ainda hoje, conversei com o empresário dele. Acredito que até amanhã a gente finaliza, mas enfim, enquanto não tiver o preto no branco, a gente fica com ressalva aqui, porque eu já tinha acertado com 2 atletas aí, já tinha mandado a documentação toda, preferiram ir para outras equipes, né? Então, enfim, a gente vai procurar, dentro desse planejamento aí, contar com os atletas que interessam. A gente já tem conversado com os empresários, esperemos que o mais rápido possível a gente acerte com esses atletas que têm interesse para que permaneçam na Ponte Preta.
Jogadores serão dispensados agora, vai ter um período de folga ou não? Não terá período de folga. Nós teremos amanhã até segunda-feira. Segunda-feira a reapresentação e a gente vai treinar no Carnaval. Vamos treinar até o início do Campeonato Brasileiro, porque se faz necessário, até porque teremos novos atletas aí para se adaptar ao sistema de jogo e aos treinamentos que a comissão técnica vai propor nesses dias de treinamento. E será em Campinas esse período de treinamento ou vai ser uma intertemporada em algum resort? O presidente tem passado para nós também algumas situações em relação a isso. A princípio será em Campinas, no nosso CT, no nosso estádio aqui do Moisés Zucarelli, para que a gente possa fazer uma bela intertemporada e supra tudo aquilo que o nosso treinador almeja e deseja, para que tenha uma equipe bem treinada, bem qualificada, para a gente superar as dificuldades lá, Batista. E como é que está a recuperação aí do Gé e também do Elvis? Você tem alguma informação do departamento médico? Temos informações. O Elvis já está em fase de transição. Acredito que na próxima semana já estará inserido juntamente com o grupo nos treinamentos, logicamente tendo um pouco mais de cuidado. O Gé passou pelo médico que fez a cirurgia dele. Temos boas notícias também. Já vai começar uma transição um pouco mais lenta, um pouco diferente do Elvis. Vai demorar um pouquinho mais, mas acredito que nas primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro ele já possa estar à disposição da comissão técnica. Valeu, Brigatti. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Batista, mais uma vez. Um abraço ao CH aí, a gente está sempre à disposição aqui. Valeu. Muito obrigado. Tá aí o João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, falando ao vivo e de forma exclusiva. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade requintado todos os dias no almoço. Carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, aí cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp é 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Ô, CH, opinião aí sobre a entrevista do João Brigatti. O que você achou aí das explicações do Brigatti? Tudo muito protocolar, né, Batista? Ele vai falar o quê numa eliminação, né? Você tenta tirar uma coisa ou outra, né? Mas o João é um cara inteligente, ele sabe que esse momento o melhor é ficar em silêncio e trabalhar bastante. Eu acho que toda essa parte de precaução eu consigo entender. Ela não explica, ela não justifica. A torcida tá pé da vida com o time. A torcida tá muito brava com o técnico da Ponte. Mas a vida tem que seguir. Não tem jeito, né? O que passou ontem, eu espero que de alguma maneira sirva para alguma coisa. Porque a vergonha foi grande. O futebol foi pequenininho. E o time agora no Campeonato Brasileiro vai ser muito cobrado. O João reconhece isso. Agora a prateleira dos times de Campinas sobe nessa divisão. E eles jogam com o dever de subir, os dois. Então a cobrança é diferente da cobrança do Campeonato Paulista. E eu explico rapidamente. Foi, é verdade, remontado um time. Em 60 dias você não consegue fazer milagre.
dar padrão de jogo, colocar todo mundo numa condição de equidade na parte física, entrosamento, né? Uma série de coisas. Mas o Campeonato Paulista não espera. Não adianta ficar aqui argumentando para o torcedor, porque o torcedor não vai entender. Não vai entender. Principalmente pelo desastre do ano passado. Então a Série C começa com os 2 times de Campinas muito pressionados, e eu tenho convicção de uma coisa: eu não sei se há dinheiro, se há intenção, até acredito que há intenção, os times têm que ser reforçados. De qualquer maneira têm que ser reforçados. Como eu não tenho competência para responder. Eu posso falar tecnicamente daquilo que o time precisa e aqueles jogadores, principalmente, que não aprovaram. De qualquer maneira, tudo isso faz parte do futebol. Eu só desejo que os homens que comandam a Ponte tenham sabedoria para a tomada de decisões. Bom, são 17 horas e 41 minutos em Campinas. Vamos ouvir aqui as mensagens. Ouvinte participando pelo 971021493. Ouvinte no ar. Fala, meu amigo Batistão. Como é que você tá, rapaz? Bom? CH, pedi desculpa pro CH. Mil desculpa, CH, você tava certo. Sempre certo. Esse time da Ponte vai pra lugar nenhum. Você tava certo nos jogos da Ponte, dizendo que a Ponte em casa lá não sabia se ia ganhar ou não. E mais certo ainda falar que o Concórdia era um time perigoso. A Ponte deveria pegar aquele goleiro do Concórdia, que é muito bom, e alguns atacantes lá também, que é bom. Deu um vareio de bola na Ponte. Brincadeira. Batistão, lembra que eu falei pra você que não era mais falar de futebol, falar do tempo? Estamos aqui em Paranavaí, tempo chuvoso, destino Paranaguá. Vamos que vamos, porque futebol tá difícil. O Wellington de São José dos Pinhais, um abraço para todo mundo, vamos acompanhar o programa. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Fala Batista, Tigrão, CH, amigos da Band, CM São Paulo. Batista, rapidinho, né? Guarani e Ponte, cada dia é um terror, né? Quando você espera que um ou outro vá e cresça e tome produtividade aí, não acontece nada, né? Então não dá nem para brincar um com o outro, né? A gente vai brincar com a Ponte aí, o Guarani faz pior. O pessoal vai brincar com o Guarani e a Ponte, né? Faz pior também. Então o Guarani e Ponte estão morrendo abraçado aí, hein? Uma mediocridade, hein? Coisas que estão vindo há muito tempo já, tá bom? Então tá isso aí. Você concorda comigo, Batista? Um abração. Abração, concordo. Tá difícil até tirar sarro, né? Um no outro, porque um tá pior do que o outro. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, eu acho que jogador para comprar o elenco não serve não. Agora a gente tem que contratar jogador para jogar, porque já tá com um elenco razoável. Eu acho que um meia, por exemplo, estão falando aí do rapaz da Inter de Limeira, nem sei se joga tão bem assim, mas é o que o Guarani tá precisando, do meia. Talvez até a volta do Luan Dias, né? Talvez seja mais difícil, porque é uma Série C, mas é disso que o Guarani tá precisando, de posições onde o cara tem que chegar para jogar. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Esse é o grande problema, né? Porque Albano é o meia do time da Inter. A Inter vai disputar, aliás, joga hoje pela Copa do Brasil. Então está envolvida na competição. Mas o Sport quer o jogador. Então ele tem mercado. E aí a divisão acaba atrapalhando. Porque jogador que tem mercado na Série B não vai disputar na Série C. Por isso que o João Brigatti estava dizendo aí que está muito difícil fazer contratações de jogadores que têm condição de chegar e resolver, né? Então a divisão acaba jogando contra. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Certo, CH. Batista, eu sou bugrino, certo? Mas eu acho muito errado esses dirigentes de clube virem dar entrevista, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, vir passar na mão em cabeça de jogador.
falar que os caras estão cansados, os caras estão psicologicamente abalados, porque perdeu o jogo, passando mão em cabeça de jogador. O jogador, ele tem mais do que jogar, eles ganham pra isso, ele tem que treinar e jogar, e pra mim é segunda, sábado, domingo, quarta e assim por diante. Não ficar passando a mão em cabeça de jogador, não, de virar chavinha que isso abala. Ele tem que colocar os caras pra jogar e cobrar dos caras, não passar a mão na cabeça de ninguém, não, tanto do da Ponte Preta quanto do Guarani. Beleza, Batista? Aqui é o Jorge Sumaré, abraço. Valeu, Jorge, um abraço, muito obrigado, mais um. Boa tarde, Batista, integrantes da mesa da Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano, Sumaré. Eu vi parte aí da entrevista aí do Brigatti, com desculpas, né? Mas a verdade é que esse time aí eu acho que é pior do que o que tava. Fez uma campanha boa aí no Paulista aí, mas é o seguinte, vocês puxarem aí, o time que foi rebaixado na Série B fez uma campanha boa no Paulista também. Foi por causa desse time que a Ponte conseguiu a vaga na Copa do Brasil desse ano aqui, ó. Então, tem dois jogadores aí que pra mim não serve para jogar na Ponte. O centroavante, que jogou ontem, e esse zagueiro aí boliviano aí que jogou de lateral esquerdo. Uma que ele fez uma burrada lá e deu a bola praticamente pro jogador do atacante do Concórdia. Aí saiu na corrida atrás do cara e tentou segurar o cara, não conseguiu. Dentro da área levou uma caneta do cara e ainda o menino meteu uma bicudinha, foi pro meio das pernas do goleiro da Ponte. Então ali, ó, esses dois aí, se eu fosse o técnico no intervalo, eu tinha tirado logo os dois, né? Aí insistiu com os dois, aí deu no que deu, né? O centroavante gordo dos caras lá fez a diferença. Abraço. Centroavante gordo é bom, hein? Olha, eu não consegui, sinceramente, nós debatemos aqui antes do jogo, no programa de terça-feira, sobre a formação do Alberto Valentim para esse jogo. Então, como ele não tinha o Arthur, como ele perdeu o Arthur, ele poderia fazer duas situações, né, que resolveriam o problema. Uma era colocando o João Gabriel na lateral esquerda e mantendo, já que ele não teve o Barcelos no jogo diante do Red Bull Bragantino. Estava suspenso, então está voltando o Barcelos. Aí o Barcelos seria mantido na zaga para fazer, junto com o Simon e com o Emerson, a linha de 3 zagueiros, com o João Gabriel na lateral esquerda. Ou então ele poderia colocar o Concha, e aí o Barcelos iria para a lateral esquerda. Então veja, ele abriu mão de utilizar aquilo que foi o que teve de melhor no Campeonato Paulista, que foi a defesa menos vazada da competição, com o Barcelos jogando de lateral esquerdo. E aí, para colocar o Barcelos na lateral esquerda, ele colocou o Concha no time. E com 5 minutos de jogo, o técnico do time do Concórdia fez a leitura exata. Ele perdeu um volante, saiu machucado, contundido, inclusive no final do jogo estava até usando muletas. Tamanha a gravidade da contusão que o rapaz sentiu, camisa número 5. Sai o volante, e aí o que ele faz? Ao invés de colocar um novo volante, não. Ele pegou um meia para fazer o trabalho de volante, que era o Luan, e colocou esse Rangel, Felipe Rangel, para jogar aberto lá do lado direito, justamente em cima de quem? Do Concha. E ele percebeu, o técnico do Concórdia percebeu que ali era a válvula de escape, ali era o caminho, era por ali que ele tinha que entrar. E o Concha, que é grandão, jogo aéreo, ele leva alguma vantagem, mas por baixo ele é horroroso. Ele parece um boneco de Olinda. É grandão, 2 metros de altura. Aí esse Rangel percebeu essa deficiência. Primeiro quem percebeu foi o treinador, né? Para colocar esse Rangel lá. Jogador muito jovem, 22 anos,
esperto, rápido, fez de gato e sapato. Primeiro que houve o erro de passe do Concha, o chileno, o ouvinte falou aí boliviano. Não, o boliviano é o que saiu, né? O Hakim, esse aí é chileno. E aí meteu a bola entre as pernas em 2 oportunidades. Eu, se sou chileno, eu peço rescisão de contrato. O que ele fez foi um negócio ridículo, um lixo. Ele foi driblado 2 vezes, mas um drible desconcertante, metendo a bola no meio das pernas. Ou seja, esculachou com o zagueiro. E aí o Alberto Valentim, ele não teve capacidade de perceber que o treinador adversário descobriu o caminho por onde pretendia entrar e entrou mesmo e ganhou o jogo exatamente por ali. Poderia ter feito alterações já no intervalo. O centroavante, o Darley, não joga na Ponte, não tem condições técnicas de jogar na Ponte. É muito ruim. E no intervalo já tinha que fazer a substituição. Não fez. E o ouvinte agora há pouco falou aí, né, que o Luan Dias, que poderia voltar para fazer esse trabalho no meio-campo do Guarani. Luan Dias está indo para a Coreia do Sul. Então, já foi até apresentado lá, né? Já está na Coreia do Sul e não tem mais possibilidade, portanto, de jogar durante o término dessa temporada em nenhum time aqui do Brasil. Não é só no Guarani, não pode jogar em nenhum time, né? Porque já acertou o contrato e já foi apresentado na Coreia do Sul. 17h52 em Campinas. Preste atenção aqui neste recado que eu tenho para você. Sabe aquele carro que você está procurando aí, que tem sonhado inclusive com ele? O veículo seminovo mais bonitão do pedaço, muito bem cuidado. Você vai encontrar este carro com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, é isso mesmo. Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Atenção, anote o telefone para você fazer o contato. 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Então eu vou repetir o telefone. 3278-4461. Ou então acesse para saber mais. emersoncanadaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol,
colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19-3294-2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação no sufoco do Corinthians ontem à noite na Neoquímica Arena para a terceira fase da Libertadores da América. O Timão venceu por 3-2 o Universidade Central da Venezuela. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu, depois Hugo, José Martínez, Breno Bidon, depois Romero, André Carrilho, depois Thales Magno e Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay, depois Alex Santana, equipe do técnico Ramon Dias. O time venezuelano de Miguel Silva, Adrian Martínez, Afonso Simarra, Johan Cumana, Alexander Gonzalez, Solé e Juan Zapata, Granco, Juan Manuel Cuesta e Charles Ortiz, a equipe do técnico Daniel Sasso. Os gols do jogo: Matheus Bidu e Yuri Alberto duas vezes por Corinthians. O Corinthians saiu na frente com o Yuri Alberto, mas levou o empate do Adrian Martínez. Ainda no primeiro tempo, o ex-bugrino Matheus Bidu recolocou o Corinthians na frente, mas no finalzinho do primeiro tempo o Cuesta empatou. E na parte final do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto fez o gol da classificação do Corinthians. A arbitragem foi do Vilmar Roldan para um público de mais de 44 mil torcedores na Neoquímica Arena. Corinthians no sufoco, mas classificado à terceira fase da Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 17h59. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Atenção! Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo e encontra também
todas as peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h01, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista e pessoal da Band, boa noite. Batista, faço uma pergunta. O que nós fizemos para ser proibido de entrar no jogo da Ponte Preta? Primeira rodada, né? Os bandeirinheiros que têm que pagar por isso. Eles sabem, eles têm filmagem, eles podem ir lá, ou proibir as organizadas. Agora, os outros que são pacíficos, que vão lá para torcer, vibrar e sofrer, né, como sempre, eles devem ser permitidos a entrada, né? Mulheres, crianças, idosos. Podia liberar, a diretoria podia entrar com a justiça pedindo para liberação disso, né? Desses torcedores. Tá bom, Batista? Faz uma força aí. Poxa vida. 45 dias sem ver a macaquinha é demais. Jonas do Cambuí. Tchau, um abraço a todos aí. Um abraço, muito obrigado. É o seguinte, recurso do Departamento Jurídico foi julgado nesta quinta-feira, é isso que o ouvinte está falando, e a macaca foi punida. Inicialmente, a razão é a punição do confronto entre torcedores e polícia militar após a derrota do Derby 208 em outubro pela Série B de 2024. Inicialmente, a punição era para 2 jogos com portões fechados, apenas com a presença de crianças, idosos e mulheres nas arquibancadas. Mas o STJD optou por deixar um jogo com portões fechados, mas sem a presença de torcedores. As arquibancadas estarão totalmente vazias. Eu já comentei em algumas oportunidades que eu acho esse tipo de punição injusta. É exatamente isso que o torcedor falou. O torcedor do bem, aquele que vai com a família somente para assistir o jogo, ele está sendo punido por causa de baderneiros, por causa daqueles que vão no estádio só para arrumar confusão. Então é o mal que está mandando, não é o bem. O bem está sendo derrotado, porque a imensa maioria vai no estádio, é torcedor do bem, e não vai para arrumar confusão. Aí, por causa de meia dúzia de idiotas, de imbecis, a imensa maioria paga. A imensa maioria. Então, que tipo de punição é essa? Onde prevalece o mau torcedor. É ele que está mandando. É ele que está fazendo acontecer. Não é o torcedor do bem. Então, que tipo de benefício tem o torcedor do bem? Sendo que ele será prejudicado pelo torcedor do mal, que é a minoria. Então é a minoria mandando. Então que tipo de democracia ridícula é essa? Nesse tipo de punição, sendo que a imensa maioria é do bem e é ela que está sendo punida por causa de uma meia dúzia de vândalos. 18h04, informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino está nesse período de folga, se representa na semana que vem, e aí começando efetivamente os trabalhos dentro de campo na disputa ou para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani que foi eliminado, né? Não conseguiu a classificação no Campeonato Paulista na primeira fase. A sua última partida foi o empate contra o Corinthians no domingo na Neoquímica Arena.
Se o elenco está de folga, a diretoria segue no planejamento, né? Monitorando o mercado na busca de contratações e também de olho no time, no elenco que tem em mãos para renovações contratuais e até para contar com jogadores pouco aproveitados nesta temporada. Nesta lista de pouco aproveitados estão o zagueiro Alan Santos. Ele não teve condições físicas aí nos meses da temporada, ele não teve oportunidade praticamente durante o Campeonato Paulista. A expectativa é que ele volte já para a Série C, assim como o atacante Samuel, que foi confirmado como reforço na data limite já havia estourada, por isso ele não pôde jogar no Campeonato Paulista. Vamos ouvir, Batista, o João Marcelo, né? Jogador que foi destaque mais uma vez, já havia sido destaque na Copinha, ou foi também no Campeonato Paulista, né? Foi o artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista. Ele fala sobre o seu bom momento vivido com a camisa do Bugre. Cara, é um momento muito especial para mim. Onde eu estava na Copa São Paulo e nem imaginava estar onde eu estou chegando, graças a Deus. Então foi um momento muito rápido na minha vida, as coisas aconteceram muito rápido. Eu tenho que agradecer a Deus e continuar trabalhando firme também. Fico muito feliz também com essa situação, sabe, que está acontecendo. O Guarani trabalha aí com a expectativa de renovar o contrato com o João Marcelo, né? Ele tem contrato válido até janeiro do ano que vem. Isso significa que já no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. E a multa rescisória dele é considerada baixa para os padrões aí do futebol. Já tem muita gente de olho nele, então o Guarani precisa renovar o seu contrato, consequentemente aumentar o seu valor, o valor do seu salário, porque a partir de um aumento salarial também é possível aumentar a multa rescisória para a saída do João Marcelo. Ele fala sobre a questão da intertemporada, né, que é esse período, esse ato entre o Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro. Um período que para o João Marcelo vai ser muito importante na preparação da equipe que vai buscar o acesso e a volta à Série B do Campeonato Nacional. E agora temos um momento para trabalhar aí, o professor aplicar o trabalho dele melhor, que ele estava, querendo ou não, estava sem tempo ali, um jogo atrás do outro, que é o Paulista, mas agora com a Série C, com esse espaço de um mês aí, dá para trabalhar bastante e esperar o nosso time com força, um time com vontade, um time com determinação, um time ofensivo, que é o Guarani. Palavras do João Marcelo, joia da base bugrina, na expectativa agora para o retorno aos trabalhos e para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. São 18h08 em Campinas, Esporte em Debate hoje, até às 19h30. E você pode participar. Hoje nós temos aqui presentes no programa de hoje para você. Um par de ingressos do Hop Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Apenas um ganhador, apenas uma ganhadora. Para participar, entre agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat tem fixado um formulário. Você vai preencher esse formulário e no programa de hoje nós vamos já fazer o sorteio. E o ganhador será necessário que ele próprio venha retirar o ingresso aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Se não puder vir, são 3 dias úteis. Hoje é quinta, amanhã sexta, então é sexta, segunda e terça. Não, terça é dia útil, não, é carnaval, né? Não sei, carnaval é ponto facultativo. Vamos ter que conversar com o coordenador Gil Kleber para saber qual é o dia exato, o último dia para retirar o presente, já que terça-feira, né, é terça-feira gorda de carnaval. Mas, enfim, se você puder vir retirar, participe. Se não, deixa a vez para outra pessoa que tem condição de vir retirar. Entre agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, preencha o formulário e boa sorte para você. E atenção, quero falar agora da Seara.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Ô, CH, vamos falar do Guarani. João Marcelo está próximo da renovação de contrato. Ouvimos o João Marcelo falando, ele está aí com um bom entusiasmo, isso é muito positivo. E acredito que ele talvez permaneça pelo menos por uma parte, né? Porque a janela de verão se encerra amanhã. Aí vai abrir uma outra janela, que é a janela de exceção para jogadores que disputaram os estaduais. Abre no dia 10 de março e fecha no dia 11 de abril. Mas talvez o João Marcelo permaneça e saia somente na janela de inverno, no meio do ano. O que seria muito bom para o Guarani, porque ele, pelo menos, disputaria uma parte da Série C do Campeonato Brasileiro, em CH. Batista, o ideal é que ele ficasse a temporada toda, né? Essa história de ir no meio do ano embora vai fazer falta, né? O jogador tecnicamente não tem o que discutir mais, né? Apesar de jovem. Então eu desejo toda a sorte do mundo para o menino. De repente o Guarani precisa vender o atleta porque precisa da grana. Não adianta nada ter o João Marcelo no brinco e a coisa não acontecer em termos de salário, por exemplo, atrasar salários. Então é uma equação muito complicada, muito complicada. Eu entendo a diretoria do Guarani em alguns aspectos. Estou falando da parte financeira. E o que mais me deixa feliz é a gratidão do atleta. Entendendo, não saindo de maneira intempestiva, de uma maneira organizada, que o clube também consiga, o clube que o projetou, consiga fazer um dividendo em cima dele, caso ele tenha proposta para sair. Eu estou colocando no condicional porque eu não tenho a informação. Não tenho. Você está colocando uma possibilidade de renovação. Possibilidade. Aí, para essa possibilidade de negociação ser concretizada, ele tem que fazer mais um período bom no Guarani jogando na Série C. Só que precisa o todo também funcionar. Não é tênis, né? Não é esporte individual. Então também para o João Marcelo, que é bom jogador, aparecer com qualidade para o mercado, para que o Guarani ou ele, né, busquem um futuro diferente, né, o todo precisa estar organizado e ele jogando, fazendo gols, aquela coisa toda que todos sabem. Então é uma situação muito perene, não é palpável tudo isso. Ah, vai renovar? Legal. Mas vai ficar até quando? Qual é a condição de renovação? Então tudo isso, eu não sei se isso será
divulgado ou não, seria importante divulgar, porque me parece, pelo menos à distância, né, pelo que eu ouço falar, que essa diretoria ela se pauta em transparência. Você entra lá no site de transparência do clube, você vê lá todas as contas direitinho, recuperação judicial, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, eu só quero dar um recado para a torcida do Guarani. Se o João Marcelo decidir para a vida dele seguir o caminho dele, eu vou respeitar. Porque é um direito do jogador. Direito. Me parece que isso não vai acontecer. Antes, caso ele saia, ele vai fazer a renovação de contrato. Então, algumas informações que eu obtive também, Batista, que batem com as suas. Vamos aguardar, como diria o profeta, a do cume da Serra do Japi, e torcer para esse menino ficar. Eu gostaria que ele atravessasse a Série C inteira, até para amadurecer e para ajudar muito o Guarani, porque imagine a situação, hipoteticamente, o Guarani faz uma boa Série C. Esse menino faz aí 10 gols, 11 gols, já tem mercado. Com essa escassez de jogadores, um menino revelado que tem força, faz gol com facilidade, é inteligente. Se hoje tem 2 interessados, em dezembro, caso o Guarani faça uma boa Série C, pode surgir outros 4, 5. Pode ser o contrário também, né? Porque se ele for mal, se machucar, aquela coisa toda, aí toda a situação fica comprometida. Vamos ver, vamos aguardar, Batista, mas tecnicamente falando, seria muito bom que o Guarani permanecesse com o atleta. 18h17 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, até 19h30. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18h18. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Rapidamente aqui para o Fala Galera, como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o Concórdia? A eliminação foi justa? Foi justa. Ponte começou muito bem o jogo, com autoridade. A Ponte começou o jogo muito à vontade, dominando o jogo, fez 1-0 muito cedo, 13, 14 minutos, teve um pênalti logo em seguida, se faz 2-0 mataria o jogo, e aí o Barcelos bateu forte, não estou para fora, mas o goleiro pegou, ele telegrafou, mandou e-mail, mandou WhatsApp, mandou o X e mandou também o Facebook. Aí mandou sinal de fumaça e fax também. Ou seja, avisou onde ia bater. Mandou todos os recados e mensagens possíveis. Bateu forte, bateu no canto, mas
virou o pé, mostrou que ia bater ali, o goleiro pegou. A partir dali a Ponte derreteu. Então a eliminação foi justa pela instabilidade emocional e pela dificuldade técnica da Ponte em todos os sentidos, inclusive na sua zaga, que é uma espécie de ponto alto da equipe, depois que perdeu o pênalti. Parece que a perda do pênalti jogou emocional e tecnicamente, taticamente, a Ponte de joelhos. E aí, na casa do adversário, quem fica de joelhos está fadado a ser eliminado. Mandarei aquele livro que descobri aí, publicação das livrarias Loyola, Como disputar uma Copa do Brasil. Manual. Vou mandar para a Ponte, porque ela desaprendeu que uma competição, e faz tempo já, é a terceira, hein? Faz tempo já que a Ponte entrava na Copa do Brasil com outra cara e outro jeito. Agora, parece que eles desaprenderam que é um campeonato completamente diferente. É um campeonato de um jogo só. E é o que aconteceu com a Ponte. Ah, que maravilha! A Ponte está na Copa do Brasil, um jogo só. Um jogo só define quem fica e quem vai. E eu acho que tem que disputar de outra maneira, com um pouco mais de concentração e não cometendo alguns erros bárbaros que a Ponte cometeu na noite de ontem. Então a eliminação foi justa, sim. No Guarani, no Fala Galera, o Bugre está interessado nas contratações de Paulinho, atacante do Oeste, e Léo Campos, lateral esquerdo do Velo Clube. Na sua opinião, são bons nomes? Olha, o Paulinho, eu andei dando uma olhada aqui, últimas temporadas tem feito poucos gols, mas me parece um bom nome, sim. Não tenho visto com a mesma frequência, por exemplo, que vi o Léo Campos, lateral esquerdo. Inclusive, muito bem no jogo contra o Guarani, no empate de 1-1, no Brinco, na penúltima rodada, 11ª do Campeonato Paulista. Mas, como a pergunta é, são bons nomes? Sem maiores delongas. Sim, são bons nomes. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi é mais do que um cliente, é um associado valorizado, viu? Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes 18h24, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, oi. É o Edson Lencioni aqui da Chácara Primavera. O caso João Marcelo do Guarani. A pessoa da diretoria do Guarani é muito morta, né? O que eles têm que fazer? Eles têm que renovar o contrato com o jogador. Eles têm que subir a multa. Ele tem que pagar um salário maior pro jogador, pô. Manda aí, libera 5, 6 jogadores aí e paga um salário maior pro cara, pô. 300 pau, 350, renova o contrato do cara. Porque esse jogador é o que vai salvar o Guarani amanhã. Vai acontecer com... mesmo aconteceu com o Rios. Todo mundo achou que foi um bom negócio. Eu achei que foi um péssimo negócio. Vê por quanto o Palmeiras vai vender esse cara. Quanto ele vai render. Já não vendeu porque não quis, já podia ter vendido, né?
Então, perde a oportunidade. A diretoria é muito fraca, né? Não entende nada de futebol. Pelo amor de Deus, esses caras são muito mole. O Guarani, com essa diretoria, não vai ter jeito, viu? Não vai ter jeito. O Guarani precisa arrumar um pessoal aí da oposição para tirar esse pessoal daí, porque senão vão enfiar o time, o clube no buraco. Boa tarde para vocês. Boa tarde, um abraço, mais um. Ô Batista, aqui é o Clóvis Medina de Indaiatuba, Ponte Pretana. Estava esperando o Brigatti dar a entrevista aí, mas não adianta, né, Batista? É uma Ponte, eu assisti o jogo da Ponte ontem, que vergonha, né? Palhaçada danada. Hein, CH? Tá louco. Jogou ontem, parecia que estava com medo de jogar. Não parecia aquela Ponte Preta que jogava, né? Com a vontade de jogar, que Deus me livre. Não estava com medo de jogar, não estava com vontade de jogar bola. Né? Ainda mais que depois que tomou o gol, ainda piorou mais ainda. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Isso daí não é coisa que se faz. Acho que estava com vontade de ir embora, porque acho que nem... Por que foi lá então, pra fazer aquela palhaçada lá? Tá louco, hein, Batista? Bom, vamos ver o que vai ser na Série C, né? Abraço, Batista. Fica com Deus. Abraço, fica com Deus também. Mais um. Batista, boa noite. Esses dirigentes falam, mas não dizem nada, né? Eu até entendo eles não colocarem o dedo na ferida, mas não esclarece absolutamente nada. E o resultado da Ponte ontem já me botou uma dúvida. Não sei se esse time sobe não, hein? Complicado. Entra ano, sai ano. Com a contratação do Valentim, eu achei que fôssemos mudar a forma, o comportamento, mas continua a nossa velha macaca de sempre. Adalberto Campinas. Abraço, Adalberto. Boa noite, Batista e equipe. Agora será que vai acabar o choro pelo regulamento do Paulistão e começar pelo regulamento da Copa do Brasil? KKKKKK. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Abraço para você, Edivaldo. Boa noite, senhores. A Ponte ontem jogou de calça jeans molhada. Darley, Renato, Concha, figuras decorativas. Todo o time da A, B, C e D tem camisa 10, menos a Ponte. Time cheio de veteranos, passou vergonha correndo atrás dos meninos que são ruins, mas têm vontade. Tiagão, Matheus Silva saíram. Matheus Silva não. Ainda continua na Ponte, né? O Tiagão parece que foi emprestado. Salvo engano, eu não tenho aqui o nome do time. Foi emprestado. Cascavel. Esse é o nome do time que o Thiago Oliveira, antigo Thiago Lopes, Thiago Oliveira foi emprestado. Não sei se ele jogou. Não sei se ele jogou ontem, mas o Cascavel, Série D, eliminou o América Mineiro. Não sei se o Tiagão jogou. E não é choradeira por regulamento, não. Vai cair muito time grande aí, nessa cilada. Não que a Ponte tenha sido prejudicada por regulamento. Quem prejudicou a Ponte foi ela mesma. Começou o jogo com o jogo na mão, tava tudo para ela. Não jogou o Tiagão ontem. Não jogou o Tiagão, mas ele foi pro Cascavel e o Cascavel eliminou o América Mineiro, que vem aí com um time para subir para a Série A, vem fazendo investimentos e é finalista do Campeonato Mineiro. Né? Primeira divisão, claro, a final lá é América, Coelho e Galo. América e Atlético Mineiro, porque o Cruzeiro ficou fora. Então, é um formato de regulamento traiçoeiro. Então você tem que se preparar para ele, companheiro. Todo mundo sabia que era um jogo só, é um campeonato de um jogo só. Então você vai para decidir entregar a vida ou passa vergonha. É isso, não é reclamar do regulamento não, tem que saber interpretar o regulamento. Mas nesse formato que aí está, com um jogo só, o jogo da vida na casa do adversário, com
menor posicionamento de ranking, menor classificação de ranking, os caras jogam o jogo da vida. Vomita sangue, faz o que precisar, come grama, mas tem que se preparar, né? O Fluminense ontem também foi lá, todo mundo falando, olha, cuidado com a zebra. Ó, o negócio é o seguinte, quem tá do outro lado? E desse lado aqui, quem é que tá? Então tá bom, vamos pra dentro, 8-0. Então é o jeito de encarar a competição. E o Fluminense vem se arrastando pelas tabelas. É uma das maiores decepções desse início de temporada. Mas encarou a competição como ela tem que ser encarada. Igual o Carcará. Pega, mata e come. E atenção, informação da Cidinha Marques. A minha secretária sempre atenta, ligada nos movimentos. Quem ganhar o ingresso para o Hop Hari, mais o boné da Rádio Bandeirantes, enfim, os prêmios de hoje, a retirada será amanhã, dia 28, das 9 da manhã até as 13 ou das 14h30 às 17h30. Na quarta-feira, dia 5 de março, das 14h30 às 17h30. Ou na quinta-feira, dia 6 de março, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 às 17h30. Não estará disponível para retirada nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda e nem na terça. Afinal, é carnaval. Não tem recepção. Não tem entrega de prêmios. Então, volto a repetir. Você que vai ganhar, daqui a pouco tem o sorteio. O ganhador poderá retirar amanhã ou então na quarta. Na quarta, somente à tarde, das 14h30 às 17h30 ou na quinta. E aí das 9 até as 13 ou das 14h30 às 17h30. Para participar, é só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um formulário. Preencha, é fácil de preencher, né? São apenas alguns dados e aí você já estará apto para o sorteio. E que ninguém procure a Cidinha Marques a partir de amanhã ao meio-dia. Ela estará totalmente envolvida com uma função que ela realiza há 45 anos, que é ser porta-bandeira da Escola de Samba Unidos de São José do Rio Pardo. E o Tigrão, com essa fala, acaba de cometer uma fake news. Fake news, Batista. Cuidado, hein? Que fake news, pô. Cidinha dá show na passarela do samba lá em Rio Pardo, pô. Dá show. Consagrada na passarela. 18h33, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá
Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação. Oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h37, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita, é tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. 18h39 em Campinas. O CH comentou sobre reforços, que não tinha dinheiro. Mas cadê o din-din da venda do Caio Dantas, João Vitor e Matheus Bueno? Cadê? Tá perguntando aqui o André Jaime. André Jaime, quando entra o dinheiro, né? Já está devendo e não tem
possibilidade nem de quitar aquilo que está devendo, quanto mais sobrar para fazer contratações. É uma situação realmente muito complicada, essa administração sem ter dinheiro. E a informação aí que está rolando nas redes sociais é de que o Guarani está devendo ainda aos seus jogadores os direitos de imagem, que o jogador recebe por duas vias, né? Uma CLT, que é a maior parte, 60% de acordo com a lei, e 40% o clube pode pagar com uma nota fiscal. O jogador tem uma empresa e emite a nota fiscal. A nota fiscal é para quitar o direito de imagem. E é esse direito de imagem que o Guarani deveria pagar até o dia 20. Hoje é dia 27. Então estaria com 7 dias de atraso. O Guarani teria prometido quitar isso na quinta-feira, ou seja, hoje. Mas até o presente momento, eu não tenho nenhuma informação se o Guarani efetivamente pagou hoje ou então continua devendo. Mas quantos dias de atraso? Está devendo. Quantos dias de atraso? São 7 dias. Tá em dia, então. Tá rigorosamente em dia. 7 dias no mundo do futebol não é nada. No mundo do futebol, aliás, existe um acordo entre os jogadores e os clubes. O certo seria receber no 5º dia útil. Então, o que ganhou em janeiro teria que receber no 5º dia útil. Mas os clubes têm um acordo, até por causa do recebimento, via Federação Paulista ou CBF, recebe esse dinheiro no dia 20. Então, o acordo é pagar no dia 20. Recebe da confederação ou então da federação e já imediatamente o dinheiro é repassado para os jogadores. Mas o Guarani, talvez também acontece muito isso, né? A CBF atrasa, não paga no dia. A Federação Paulista de Futebol também, às vezes, atrasa alguns dias. Então o Tigrão está correto. Para o mundo do futebol, é um atraso perfeitamente normal. Não devia. Não devia. Porque esse negócio de atraso de salário... Eu trabalhei numa rádio lá em Araraquara que era um negócio horroroso. Lá era 90 dias para ver a cor do cascalho, da ferpa. E aí tinha que fazer a conta lá, comprar fiado, calçar a cara, como se falava antigamente, né? E comprar fiado no açougue, na quitanda, no supermercado. E aí, meu caro, caderneta era uma desgraça, né? O cara marca lá o que ele quiser, pô. Você compra 1 quilo de carne de pescoço e ele marca lá, 3 quilos de filé mignon. Você vai discutir com o cara? Não vai discutir, pô. Senão ele não vende mais pra você. Quando eu era moleque, menino mesmo, criança, a gente comprava de caderneta no Mercadinho Sônia. Famosíssimo, hein? Na Zé Gabeta, hein? Hoje não existe mais. Hoje ali é uma empresa que presta serviço de colocação de gesso, né? Drywall, essas coisas da construção. Sanca de gesso. E aí, meu pai nunca bebeu. Meu falecido pai que me faz muita falta. Tenho muita saudade dele e sei que ele está muito bem. E tenho muito orgulho de ser filho dele. Mas ele nunca bebeu absolutamente nada, nada. E nós éramos crianças e se meu pai não bebia, minha mãe muito menos, né? Tá louco, pô. Então, um dia foi lá acertar, pior que eu falei o nome do estabelecimento, né? Mas já fechou faz muitos anos. E deve ter acontecido um equívoco, era gente muito honesta, marcou época, né? Aí, um dia pegou lá, vamos acertar lá, puxa lá, aí somou tudo, 1 folha, 2 folhas, a caderneta, famosa caderneta, do mês, era uma caderneta por mês. Aí,
deu tanto. Não lembro nem qual era a moeda vigente no país. Acho que era Cruzeiro Novo. E aí pagou, né? O que o meu pai fez? Meteu a mão no bolso, não tinha talão de cheque, não tinha nada. Ia no banco lá buscar o salário, o banco pagava em espécie. Arrancou lá 1, 2, 3, foi quase metade, né? Só para pagar o mercadinho. Veja que vida. Aí tinha água, luz e tudo mais, roupa, material escolar, material de limpeza. Bom, pagou lá, tá tudo certo, obrigado, tal. Aí levou, né, a caderneta aí para paga, quitada. Aí o freguês levava a caderneta para casa. Não sei por que naquele mês meu pai pegou uma reguinha e foi foi dando uma conferida nos itens lá, né? E tinha, não num dia só, claro, mas num dia tinha, no outro não tinha, aí no outro dia tinha 2, tinha 12 doses de Fernet. Fernet é uma bebida escura, assim, amarga, um diabo de ruim aquilo lá, né? Os caras gostavam de tomar isso daí misturado com cachaça. Falou, mas que porra é essa aqui de Fernet, pô? Será que esses moleques vão lá comprar ovo, estão bebendo Fernet? Aí voltou lá, falou, precisa... Claro que ele não usou o termo estornar, né? Ele chegou lá e falou, ó, precisa bater esses Fernet aqui, que isso aqui tá errado, hein? Pô, mas como, pô? Tá marcado, foi no dia tal, dia tal, dia tal. Não. Ninguém bebeu Fernet, não. E também não precisa me devolver dinheiro, não. Me dá tudo isso aí de jabá, de carne seca. Aí somou lá as 12 ou 13 doses de Fernet, tirou uma resultante, levou lá um pacote de carne seca, lá uma delícia aquilo lá, né? Não é a carne de sol, é carne seca. No Nordeste ela é mais conhecida como jabá, porque a outra carne de sol é outra coisa. E aí, por causa daqueles... E é barata, né? Ela era baratinha, acho que existe ainda. E salgada e ficava fora da geladeira, totalmente fora. Porque o sal, ele é bactericida, né? Então, bastante sal e ela conserva. Como sardinha, era vendida em caixa de madeira, porque ela secava no sal e ficava 1 ano lá e não estragava, pela ação bactericida do sal. Só que a hora que você comia, queimava até o bigode, né? De tão salgada. E aí, pô, comemos carne seca o mês inteiro com o crédito gerado, porque a caderneta imaginou que alguém tinha bebido Fernet. Pô, foi claro que deve ter sido um engano, alguma coisa, era gente muito séria, mas no tempo da caderneta, esse tipo de coisa aí tinha que ficar esperto, viu, Batistão? A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. E é o seguinte, é muito importante para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br, experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h49. Boa noite, Batista. O maior contador de história do Rádio Nacional. É muito chororô. Time é fraco. Ronaldo do Chapadão. Ronaldo Selmi, abraço pra você
Muito obrigado aí pela sua participação. Diz aqui, Batista, você não entende as perguntas. A pergunta do André é: cadê a transparência? Entende? Edivalmir Massa. Mas, ô Edivalmir, eu é que tenho que responder e dar conta da transparência. Eu não tenho nada a ver com a administração dos clubes, né? Acredito que você deve estar falando do seu time, do coração, que é o Guarani. Eu apenas e tão somente, eu comento, apresento, falo aquilo que está acontecendo. Agora, eu não sou o responsável pela transparência, pô. Eu vou lá... Não. Vou colocar ele quis dizer outra coisa. Vou lá, vou colocar um revólver na cabeça do presidente e falar: me mostra aí as contas que eu quero ver. Jamais vou fazer um negócio desse, pô. Não, é que os clubes hoje, eu acho que o Guarani tem isso, eu nunca consultei, mas no seu site oficial tem lá, né? Uma espécie de portal da transparência. Mas no caso... É isso que ele está dizendo, ele não falou que é para você provocar, praticar a transparência. É a mesma coisa que o clube tivesse falado aqui, é isso que o Edivalmir quis dizer. Pô, nós vamos contratar o Garro do Corinthians. E aí o Garro não vem. E aí ele fala: Batista, cadê o Garro? Quer dizer, querendo dizer assim, pô, os caras não falaram que ia trazer o Garro? É isso que ele quis dizer. Então, mas a última postagem no portal da transparência do Guarani é de junho de 24. Junho de 24. E quando é que esses jogadores citados pelo ouvinte foram negociados? Final do ano. Então, foi depois de junho de 24. Mas é por isso que o Edivalmir está perguntando para você, Batista. E cadê a transparência? O portal da transparência não está publicando mais nada. Ele perguntou para você dar uma opinião. Não para você praticar a transparência, até porque não é você que administra o Guarani. 18h52, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas.
Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h56. Hoje o Esporte em Debate vai até às 19h30. Vamos combinar o seguinte: mais 4 minutinhos para você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes e preencher um formulário que se encontra lá no chat. Ali onde o pessoal fica batendo papo, conversando. Lá tem um formulário, você preenche e estará concorrendo a um par de ingressos para o Hop Hari e um boné da Rádio Bandeirantes, um boné exclusivo com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Então, até às 7, tá? Até às 7, e aí depois das 7 a gente já vai preparar o sistema para o sorteio. Então, a partir de agora, mais 3 minutinhos para você entrar lá, você que quer ganhar o prêmio de hoje. E agora, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca acabou perdendo ontem 2-1 para o Concórdia, fora de casa, Copa do Brasil. A Ponte está eliminada da competição, né? Perdeu a oportunidade de continuar no campeonato, na Copa do Brasil, e principalmente perdeu a oportunidade de ganhar R$1 milhão caso passasse para a próxima fase. Macaca saiu na frente no placar, gol marcado pelo Everton Brito de cabeça. Bela jogada, né? Trabalhada pela equipe da Ponte. O time da Ponte ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Danilo Barcelos, né? Defesa do goleiro Vila. E a Ponte tomou o empate ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo tomou o gol da virada numa falha do goleiro Diogo Silva. 2-1 a Ponte, portanto, fora da Copa do Brasil. E agora só tem no calendário a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Alberto Valentim mencionou a parte física e mental por conta do calendário apertado. Isso também teria pesado no baixo rendimento do time na derrota para o Concórdia. Em relação ao lado físico, a gente vinha falando sempre, não só eu, todos os treinadores do Campeonato Paulista, nós falamos muito disso pela sequência de jogos que nós tivemos. Eu falei isso nas vitórias, eu falei isso quando a gente estava muito bem surpreendendo no Campeonato Paulista, né? O lado físico, a gente hoje, por exemplo, o Danilo, se eu tivesse mais uma substituição, eu o teria tirado, né? O lado mental, a gente veio para cá sabendo que tinha que virar página. Os jogadores se comportaram de uma maneira muito positiva,
né, procurando fazer o jogo e a nossa classificação. Então, o lado mental, lógico que a gente está vivendo esse a cada 3 dias um jogo, mas eu vejo muito mais pelo lado físico também, um pouco do lado técnico. Hoje a gente tivesse feito um pouco melhor, a gente teria vencido esse jogo também. A Ponte, né, sofreu aí 2 eliminações num curto período de tempo, né? No domingo foi eliminada ou deixou de se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista ao perder para o Red Bull Bragantino por 2-0 e ontem acabou sendo derrotada pelo Concórdia na primeira fase da Copa do Brasil. Macaca agora volta a jogar no Campeonato Brasileiro da Série B, aliás, da Série C, né? Caiu da Série B do ano passado, joga agora a Série C. A primeira rodada está prevista para acontecer no fim de semana de 13 de abril, ou seja, mais de um mês aí a Ponte sem jogos a serem disputados. Aliás, nesta Série C, a Ponte vai cumprir uma punição pela confusão no Derby 208 no ano passado. Primeiro jogo no estádio Moisés Zuccarelli na Série C vai ser com portões fechados, uma punição do STJD. O técnico Alberto Valentim agora projeta a disputa do Campeonato Brasileiro. É o que tem a Ponte no calendário daqui para frente. Desde o primeiro dia que nós nos encontramos e a gente obedecendo muito jogo a jogo, né? Mas o objetivo da Série C sempre teve guardado com a gente no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil também. Ou seja, sendo o nosso principal objetivo do ano. Nós vamos forte sim, nós vamos procurar esse acesso. Agora vamos esperar essa tabela, né, para definirmos aí, vai ser definida aí a data correta, os jogos e vamos preparar bem. Ficamos em um período muito grande sem treinar de verdade. Agora vamos ter tempo para isso aí, para nós fazermos uma intertemporada à altura daquilo que a Ponte precisa para esse ano. Esta é a Ponte Preta, que deve ir ao mercado na busca de contratações. Amanhã fecha a janela de transferências, mas na semana que vem abre-se a chamada janela de exceção, né? Para jogadores que estão envolvidos ou estiveram envolvidos nos campeonatos estaduais, eles poderão ser contratados e inscritos ainda para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte Preta que renovou o contrato com uma das suas joias da base, né? O Gustavo Teles. O vínculo dele foi estendido até fevereiro de 2028. Jogador que aos poucos vai conquistando seu espaço no elenco ponte pretano. As informações da Ponte aqui no Esporte em Debate. 19h02. E sobre a expulsão de Jean Dias. O que o árbitro escreveu na súmula. Motivo da expulsão, né? De forma grosseira e ofensiva, protestar contra as decisões da equipe de arbitragem, puxando o árbitro pela camisa de forma assintosa. Após ser expulso, o atleta saiu de campo normalmente. Então, veja, o árbitro não colocou agressão. Se ele coloca agressão, certeza de que o Jean Dias pegaria um gancho muito maior. Mas ele deu uma certa amenizada. Claro, né, que ele relata o que efetivamente aconteceu. Que o atleta estava protestando de forma grosseira e ofensiva, mas não citou palavrões, que é normalmente o que pega quando os auditores vão analisar os fatos. Então não colocou palavrões e não colocou também agressão. E aí, CH, você acha que o Jean Dias pode pegar um gancho maior ou ficará apenas com uma partida que será cumprida na Série C, primeiro jogo da Série C da Ponte no Campeonato Brasileiro? Perdemos o contato com o CH. E para você, Tigrão, acho que o Jean Dias pega um gancho maior, baseado no que escreveu aqui no relatório do árbitro, ou não? Batista, eu acho que pesado não, mas não fica só na automática. Quer dizer, quando é julgado, não é automática. A automática é cumprida naturalmente. Esse caso não vai ter automática, porque vai julgar antes da Ponte estrear na Série C. Como são duas competições nacionais, a Copa do Brasil e a Série C, ele cumpriria, entre aspas, a automática na Série C. Eu acredito que não será nada pesado, mas não será também apenas pena mínima de um jogo. Acho que ele pega 2 jogos, porque foi um negócio diferente. Ele reclamou aos
em altos brados. Ele peitou, não batendo o peito, mas a reclamação foi assintosa, é isso que o juiz quis dizer. E além disso, ele deu um puxão no juiz, né? Como querendo dizer, conversa comigo aqui, pô. Você tá virando as costas, vira pra mim aqui. Não foi relatado a agressão. A agressão é 1 ano. 1 ano. Aí tem efeito suspensivo, mas é difícil conseguir. Eu acho que nesse caso aí, pela truculência do ato e pela atipicidade, a falta de algo natural, né? A falta de algo usual, foi algo difícil de ser visto, né? Eu acho que ele pega, feeling meu, não conheço os critérios do tribunal, não é minha especialidade, mas eu acho que de 2 jogos ele não escapa. E você, CH, queremos ouvi-lo também sobre esse tema aí do Jean Dias, que infantilmente, e aí citar infantilmente é até uma injustiça, porque estamos colocando aí a situação de infantil como irresponsável. Então eu mudo o termo. Irresponsavelmente, ele acabou sendo expulso em CH. E para mim não tem discussão a expulsão. Eu acho até que houve um exagero da arbitragem, mas o jogador depois no videotape, ele pegou na camisa do árbitro. Isso não existe. O Jean Dias tem que ter controle emocional. Completamente destemperado. Não justifica. Não justifica. Eu não acho que vai pegar grandes ganchos aí, não. Mas que vai ser punido, vai. E não adianta ficar, por que não? Meu, ele puxou a camisa do árbitro. Isso não existe. Isso é passível de expulsão. Poderia até o árbitro, né, dar uma, né, contemporizada, mas não foi o que aconteceu e para mim não tem discussão. 19h06. Atenção! Todos que participaram preencheram lá o formulário. A partir de agora nós vamos realizar o sorteio. Um par de convites para o Hopi Hari, mais um boné da Rádio Bandeirantes. Então, atenção! Quando eu der aqui o comando, quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo todos os nomes que participaram, que preencheram o formulário. Quando eu der aqui um comando, o sorteio é eletrônico. Quando eu der um já, aí vai frisar, vai congelar o nome e aquele nome é o ganhador. Ou então a ganhadora. Então, atenção, é já! Vai! Gustavo Henrique Donegar. Gustavo Henrique Donegar ganhou os presentes de hoje. Ingressos para o Hopi Hari, mais um boné da Rádio Bandeirantes. Então você pode retirar os seus prêmios amanhã, das 9 da manhã até a 1h30, ou então das 14h30 até as 17h30. Aí na terça não funciona, quarta não funciona, na quinta, no período da tarde, somente no período da tarde, na quarta, não funciona na segunda e na terça. Na quarta, no período da tarde, das 17h30, das 14h30 às 17h30. E na quarta, na quinta-feira, aí das 9 até as 13 e das 14h30 até 17h30. Vou repetir. Amanhã, das 9 até 1h30, ou das 2h30 até as 5h30 da tarde. Aí não funciona nem na segunda e nem na terça. Na quarta, no período da tarde, da 1h30 até as 5h30. E na quinta, das 9 da manhã até 1h30 e à tarde das 14h30 até às 17h30. Parabéns ao Gustavo Henrique Donegar e muito obrigado para todos que participaram do sorteio de hoje.
Faltou aqui um comentário do Tigrão sobre o jogo da Ponte. A Ponte perdeu de virada pelo placar de 2-1. Qual foi o motivo que você detectou? Por que a Ponte não conseguiu a classificação, hein, Tigrão? Batista, a gente já deu uma pincelada rápida aqui dentro do Fala Galera, e com a mesma objetividade eu quero dizer que não dá para apontar um motivo específico. São alguns motivos, falhas individuais imperdoáveis para jogador profissional, como aconteceu com o Vicente Concha no gol de empate. A falha na batida do pênalti, onde o Barcelos mudou o jeito de bater e telegrafou demais. A Ponte começou muito bem o jogo, fez o gol, poderia ter feito o segundo se o pênalti tivesse sido convertido, e eu acho que essa perda do pênalti jogou o time de cabeça para baixo, de boca no chão, do ponto de vista emocional. E aí ficou todo mundo meio que atordoado, puxa, já poderia ter desligado, se os caras empatam isso aqui vai ser um inferno, e a Ponte desconcentrou. A Ponte se desorganizou e começou a falhar e começou a cometer um grande número de passes errados, devolver a posse de bola não por intenção, mas por erro a todo momento, e deu moral para uma equipe apenas aguerrida, mas extremamente concentrada naquilo que estava fazendo, apesar da sua imensa limitação técnica. Então, uma série de fatores, mas principalmente, até o momento em que o pênalti foi batido e perdido, a Ponte mandava no jogo e poderia sim ter liquidado ali, porque o Concórdia ia, tomando o segundo gol, entregar a rapadura. Como a Ponte não fez, eles se encheram de brio mais ainda e a Ponte se perdeu com aquilo. E dali para frente o time foi um arremedo, apesar da blitz final para tentar empatar, tudo à base do desespero e da desorganização. Então, instabilidade total dentro de um mesmo jogo. Não dá para conceber um time que começa tão bem, depois se perder do jeito que a Ponte se perdeu. Eu vi por aí a partida e não houve injustiça nenhuma. Por quê? O time da casa, mesmo com toda a sua dificuldade técnica, correu mais do que a Ponte. Foi para cima, tratou de pressionar, ganhou moral quando ficou perdendo só de 1-0, quando já estava se preparando para tomar o segundo gol numa cobrança de pênalti. Então esse pênalti perdido e a instabilidade técnica, tática e emocional do time foram fatores letais para que a Ponte fosse vergonhosamente eliminada. E o ouvinte João Busso está dizendo, boa tarde, boa noite, meus amigos Batistão e equipe. Obrigado pelo belo presente que a minha filha Ana Beatriz ganhou através de um sorteio da Band Campinas. Fiz o cadastro do formulário e ela foi uma das premiadas. Excelente programa e observação. Mestre Tigrão, eu cheguei a comprar do Mercadinho Sônia. Grandes saudades. João Busso e família. Abraço para você, João Busso. E ele mandou aqui a foto da filha dele, Ana Beatriz. Linda filha, viu, João? Muito bonita a sua filha, inclusive com o boné da Rádio Bandeirantes. Ela ficou ainda mais linda. Parabéns pela filhota, João Busso, que é nosso ouvinte aqui de longa data. E a filha dele ganhou o prêmio aqui da Bandeirantes. Você acho que não estava na apresentação do programa, era o Bolis. E quando eu vi o sobrenome Busso, eu falei, olha, é da família do João. Imaginei que pudesse ser a filha, sim, ou de repente a própria esposa dele, né? Pelo sobrenome, claro. Nós não tínhamos aqui as informações, mas eu imaginei, que legal. Que ela faça muito bom uso e muito bom proveito dos belíssimos prêmios que, aliás, nós estamos sorteando hoje de novo, já divulgamos o ganhador, e é uma quase, nesse momento, quase que uma norma aqui da Bandeirantes, né? Um modus operandi que agrada muito aos nossos ouvintes, essa questão de, em véspera de jogo, sortear ingressos, quando não tem jogo, sorteia prêmios, e a gente vai com isso, claro,
modestamente, e para alguns, é lógico, não é possível premiar a todos, mas agradecendo dessa forma o carinho que os nossos ouvintes têm com a nossa equipe. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da Band, principalmente aos ouvintes. É Flávio Gaúcho, na estrada, voltando de novo para Campinas. Fiquei longe há um tempão, né, daqui da região, mas voltei e continua tudo na mesma. Ponte desclassificada, Guarani desclassificada, e é reforço chegando, e são os gigantes de Campinas, né, tchê? Tá parecendo mais, cara, gigante de tribo de pigmeu, né, cara? Muito pouco futebol, ou seja, um futebol muito pequeno para tudo aquilo que a gente fala e espera desses clubes. Um abração a todos aí, fiquem com Deus. Bate, mas que barbaridade! Abraço para você, fique com Deus aí também. Muito obrigado pela participação. Mais um. Boa tarde, Batista. Sérgio do Guanabara aqui. Eu queria falar pro Tigrão. Tigrão, ficou a semana inteira falando do regulamento, que o visitante não pode mais empatar porque ia para pênalti. Você vê aí, se preocupou com o empate, perdeu o jogo. Tá vendo? Nem precisou do empate. Valeu, abraço, tchau. Você tem razão, Sérgio. Tem total razão. Um abraço para você. Você vê como é que são as coisas, né? Foi pior do que a gente imaginava. E a Ponte não pode reclamar de absolutamente nada. Agora, eu entendi a sua espetada, né? E o seu grauzinho de sarcasmo, e eu aceito com o coração aberto. Até porque você é um cara sensacional. Está toda hora aqui participando com a gente só tem que agradecer. Mas a sua observação, ela não muda aquilo que eu penso com relação ao regulamento. E não é por causa da Ponte, por causa de todos os visitantes, né? Os 40 visitantes desta primeira fase. Todos. Eu não gosto desse regulamento. Agora, se você gosta e está feliz da vida com o regulamento, parabéns para você. Eu respeito a sua opinião. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com ela. Vamos aos temas do dia com a análise dos nossos comentaristas. Palmeiras consegue liberação necessária da FIFA e da La Liga e finaliza os trâmites finais para inscrever Vitor Roque até essa sexta-feira amanhã como novo reforço. A operação foi fechada em 25,5 milhões de euros, 155 milhões na cotação atual, mais 5 milhões de euros, 30 milhões de reais em bônus por altíssima performance do atleta durante o período de contrato. Pauta 2. Ganso faz exames e é liberado para voltar aos treinamentos no Fluminense. Meia teve leve miocardite diagnosticada em janeiro, mas a inflamação do músculo do coração não foi mais detectada nesta quinta-feira e ele poderá então voltar a jogar após recuperar a parte física. Hamilton admitiu receio por racismo antes de fechar com a Ferrari. Questão ainda é problema sério no esporte italiano, segundo pesquisa divulgada pelo governo do país no último ano. Chefe da equipe garante apoiar avanços em diversidade no time. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje? A sua opinião? Quero falar do Vitor Roque. Palmeiras fez um malabarismo para a negociação dar certo, né? Foi até a FIFA junto com o Barcelona para conseguir a liberação, né? Já que a janela espanhola está fechada e o jogador tem um contrato em vigência de empréstimo com o Real Betis. Tem que cancelar esse contrato, não é? Devolver o atleta para o Barcelona emprestar ou vender
fazer a negociação com o Palmeiras. Conseguiu a liberação e a tendência, se a documentação estiver toda em ordem e o atleta passar por exames médicos que serão feitos na Europa, não é? Ele vai ser jogador do Palmeiras. E entendo que é uma grande contratação. Esse menino joga muito futebol. E eu tenho certeza que vai cair como uma luva no time do Palmeiras. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião no programa de hoje? Essa preocupação do Lewis Hamilton com racismo, agora que ele é piloto da Ferrari, ela é plausível, infelizmente. Não deveria ser, mas é plausível. Isso na Inglaterra também ocorre, na terra dele, mas numa proporção muito menor. Agora, Itália, Espanha, a coisa é um pouquinho mais complicada. E se Deus quiser, isso vai acabar logo. Então, a preocupação dele, ela é fundamentada em fatos. E a gente torce muito, né, para que esse grande flagelo da humanidade, que é o racismo, e não importa em qual nível social, em qual nível cultural, é um verdadeiro tumor social, que a gente não tenha fatos ao longo de toda a temporada e dos próximos anos que justifiquem na prática a preocupação que está demonstrando neste momento o Lewis Hamilton. Que nada aconteça, porque realmente é uma vergonha para a humanidade. É uma coisa mais abominável que um ser humano pode cometer. É algo inadmissível que um irmão possa expressar ofensas e dirigir ofensas tão desumanas e tão fora dos mandamentos cristãos contra um irmão e contra um semelhante. Deus queira que o Hamilton daqui a pouquinho não venha dizer, lembram? Eu avisei, olha aí, ó. Tomara que isso não aconteça, porque realmente toda vez que isso acontece, eu confesso a vocês que tenho uma enorme decepção com a raça humana. São 19h22, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, beleza? Aqui é Giovanni de Hortolândia. Opa. Eu queria falar para vocês, Batista, que há muito tempo a Ponte Preta, quem toma conta da Ponte Preta, vem judiando demais do seu torcedor. O torcedor vai lá, vira TC10, vai do estádio, chuva, sol, estamos lá dentro, pagamos caro numa água, caro no refrigerante, não importa. Vai na loja do Amílio 900, produtos bons, só que são caros, pagamos também, não tem importância. Tudo para que o time cresça. Mas o que eles entregam? Chega no jogo decisivo, dependendo só de si, os caras amarela. Já no jogo igual de ontem, time lá da 5ª divisão, não sei que divisão que tá aquele time lá, com todo respeito, perde pros caras. Só vergonha em cima de vergonha, judiando, cara. O torcedor pontepretano não merece isso. Quem tomar conta da Ponte Preta hoje, principalmente jogadores novos que chegam, precisa entender que a Ponte Preta é diferente. A Ponte Preta tem cobrança e os torcedores querem o mínimo, que é honrar a camisa e boas vitórias. Abraço, muito obrigado, ouvinte Rafael de Campinas. Vocês poderiam alternar um dia cada time após as 18 horas. Ué, mas nós fazemos exatamente isso. E ele está dizendo aqui, ó. Já faz alguns dias que após as 18 vocês só falam no noticiário da Ponte. Eu que saio às 18 do trabalho não consigo ouvir as notícias do meu time, que é o Guarani. Mas hoje, que hora que entrou o Guarani, hein? O Guarani entrou às 18. Depois das 6 da tarde. Então, o que você está dizendo para a gente fazer é exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Se não estamos atendendo, né? Porque pode ser que no dia que você estava ouvindo,
Aí nós tínhamos falado do Guarani no primeiro bloco e da Ponte no segundo bloco. Mas se isso aconteceu, aí houve uma inversão no dia seguinte. Às vezes, porque 18h04 que eu chamei o Guarani, Pedro Piscinato está me informando. Então, 18h04, veja que a sua crítica, ela não procede. Como são 5 dias na semana, então vai ter obrigatoriamente que 2 dias vai ter uma repetição. Mas nos demais dias é sempre uma inversão, tá bom? De qualquer maneira, muito obrigado, um abraço para você, Rafael, e continue ouvindo a Rádio Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. Vamos ao Na Lata deste dia 27 de fevereiro de 2025. Nossa, já acabou fevereiro, hein? O negócio foi rápido demais. Piquet participou do podcast do ex-goleiro Iker Casillas e chamou a atenção com uma sugestão. O fim do 0-0 no futebol. Abre aspas. Uma proposta a ser considerada séria, que se a partida terminasse 0-0, os times marcariam 0 pontos. Aos 70 minutos, os jogos iriam se abrir. Fecha aspas, disse o ex-zagueiro. E aí, CH, você concorda com essa sugestão do Piquet? Eu precisava pensar um pouco mais. A princípio não, Batista. A princípio não. Mas não é uma ideia absurda, não. É para se pensar. E você, Tigrão, concorda com o Piquet? O que você acha da ideia dele? Não concordo. Aqui no Brasil, na época do Eduardo Fará, Campeonato Paulista, quando o jogo terminava empatado, cobrança de pênaltis. Essa é legal. Então, poderia recuperar isso aí, era legal. Essa é legal. Então você ganhava, empata 0-0, é 1 ponto para cada um. Aí disputa por pênalti, quem ganhar a disputa por pênaltis, na época, ganhava mais 1 ponto. Então nós tínhamos a figura de conquista de pontuação por jogo, 1 ponto, se fosse empate com placar aberto, ou 1 ponto, quando era placar fechado, para aquele que perdia na disputa, ou 2 pontos para placar fechado, para aquele que ganhava na disputa de pênalti, ou 3 pontos para quem ganhava nos 90 minutos. Acho muito legal, o público ficava mais meia hora no estádio, vibrava muito, era uma grande atração e os elogios eram muito grandes. Depois colocaram em desuso, até porque foi uma iniciativa da Federação Paulista de Futebol com o Fará, né? Com o Fará. Iniciativa dele. Não sei como na época que ele obteve uma autorização da FIFA, porque era um campeonato específico. Mas é uma grande ideia. Essa sim. Essa eu gostaria que voltasse. O Fará fez várias experiências no campeonato, inclusive com 2 árbitros, todas elas autorizadas pela FIFA. Eu sigo com você, Tigrão. Botafogo e Cruzeiro negociam um amistoso antes do Brasileirão. Os 2 clubes foram eliminados precocemente dos estaduais e terão hiato entre até a Série A. E aí, quem ganharia esse confronto, hein? Botafogo e Cruzeiro. Os 2 eliminados? Um no Rio e um em Minas. O jogo dos eliminados. Quem ganharia? Vamos ter que pedir autorização da FIFA também para que os 2 sejam derrotados. Então um palpite aí, CH, quem ganharia esse jogo? Que empate. Melancolia, hein? Empate. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Quem será o campeão da Recopa Sul-Americana? Botafogo ou Racing da Argentina? Primeiro duelo foi 2-0 para o Racing, lá no El Cilindro. E agora? Vai dar Racing.
E você, Tigrão, qual é o seu palpite aí para a Recopa Sul-Americana? O Botafogo tá muito ruim, perdeu o Elan, perdeu o treinador, perdeu os principais jogadores, e eu acho que dá Racing. Agora, só um registro jornalístico, Batista. Ontem, 2 torcedores e turistas argentinos, mas torcedores do Racing, que vieram para o Rio de Janeiro para acompanhar o jogo hoje, foram baleados num assalto, num lugar que não é violento no Rio, conheço muito bem, mas foi lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e estão hospitalizados. Estão numa condição de saúde estável, mas ainda não fora de perigo. A gente lamenta muito esse tipo de coisa que macula, que mancha demais a imagem do nosso país, principalmente agora, às vésperas do Carnaval. Abraço, Tigrão, até amanhã. Até amanhã, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você, até amanhã, CH. Até amanhã, boa noite a todos. E nós estamos encerrando o programa de hoje, muito obrigado, viu, para você que mandou para cá mensagens, mesmo que ela não tenha ido pro ar, eu agradeço de coração, você é muito importante para nós. Amanhã estaremos de volta às 5 da tarde com Esporte em Debate. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte